Boa noite a todos. Agora, de forma oficial, gostaria de agradecer a presença de todos e, em nome da Associação Esportiva do Litoral, mais uma vez, agradecer a professora Karen Calado, uma brasileira residente nos Estados Unidos e é árbitra naquele país, que foi convidada a retornar ao nosso projeto. E estamos nós aqui hoje. Professora Karen, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite pelo espaço, né? Também obrigado pelo espaço que vocês estão dando para vir aqui. Eu sempre digo que ensinar é aprender, então hoje eu estou aqui também aprendendo com vocês, né? Vai ser um bom bate-papo, espero que seja bem dinâmico, eu gosto que, se possível, todos participem um pouquinho, falem, né? E espero que vocês aproveitem. Para quem não me conhece, meu nome é Karen Calado, eu joguei 9 anos profissional no Brasil, depois eu vim para os Estados Unidos, já estou aqui 8 anos, né? Mas eu comecei minha carreira da arbitragem lá no Brasil, quando eu estava terminando minha graduação, eu iniciei na arbitragem. Então, eu comecei lá no Brasil, vim para cá. Então, eu tenho aproximadamente por volta de uns 10 anos de experiência na arbitragem. Hoje eu sou árbitra nacional aqui nos Estados Unidos, trabalho nos jogos profissionais. Meu objetivo é ser árbitra FIFA. Todo dia eu busco fazer o meu melhor para que eu consiga chegar no meu objetivo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, acrescentar? Eu só peço que todos mantenham os microfones fechados para não dar interferência, por gentileza. Podemos iniciar, tá? Perfeito, então vamos lá. Bom, o tema de hoje que a gente vai falar é sobre o controle de jogo, né? E antes de eu abrir os slides aqui e passar, eu queria perguntar para vocês se algum de vocês poderiam me dizer o que seria o controle de jogo para vocês. Posso falar, Neildo? Sim. Pessoal, boa noite. Controle de jogo, para mim, é o árbitro, não somente para o árbitro, tá? Principalmente para o árbitro principal, né? O central da partida, né? Para que ele faça uma boa leitura de jogo, para que ele não possa perder o controle de jogo, né? Na verdade, é para que ele não possa, assim, durante os 90 minutos, não perder o controle de jogo, principalmente se for uma partida, né, de classificação, né, um mata-mata. Então, para que não haja essa perda de controle do jogo, é importante que ele faça a leitura e, principalmente, a preventiva durante a partida, né? Principalmente se for uma partida de mata-mata, de classificação, né? E é isso, para mim isso é ter o controle de jogo, né? Estar atento a todas as jogadas, né? É isso. Para quem não me conhece, eu sou o Alfredo Neto, sou árbitro do futebol amador aqui em São Paulo. Alfredo, obrigado pelas respostas. Eu gostaria de perguntar para você, aonde você acha que se enquadra na regra o controle de jogo? Na verdade, se enquadra em quase baseado em tudo, né? O árbitro ele tem que ter o livro de regras, não, eu digo principalmente a regra 12, né? Que é faltas e incorreções, a 11, que são os árbitros assistentes, né? Principalmente a regra do impedimento, né? Fora as outras que são importantes, né? Mas é importante que o árbitro central ele tenha o conhecimento da regra para que ele não possa perder o controle de jogo. É claro que uma coisa que eu falo que é sempre importante, né, professora? Além do árbitro conhecer as 17 regras, se as equipes A e B, principalmente jogadores e oficiais de equipes, conhecessem a regra, o controle de jogo da partida, eu acho que ficaria até mais fácil para que o árbitro pudesse conduzir uma partida de futebol. É claro que
dependendo do local da onde você estiver trabalhando. E uma coisa que a senhora até vai comentar, acredito eu, acho que na aula de hoje, que a cultura, né, principalmente do sul-americano, né, por eu fazer parte do Brasil, é um pouco diferente da do norte-americano, acredito eu, né? Então, em relação à cultura, eu acredito que nos Estados Unidos é um pouco diferente em relação ao Brasil, né? Digo assim, cultura sul-americana, porque aqui no Brasil, infelizmente, tem muitas reclamações, né? E um fator primordial, né? Que aqui no Brasil não tem, acredito que tenha, inclusive eu tenho até uma pergunta depois para fazer sobre esse tema, né? Da cultura, né? Do Brasil, não muitas reclamações, né? Por que no Brasil tem muitas reclamações, na Europa, na América Central não tem, acredito eu, né? Porque eu não acompanho o futebol nos Estados Unidos, né? Por morar aqui no Brasil, entendeu, professora? Então, eu penso assim, que no futebol a regra é fundamental para não somente para a equipe de arbitragem que está conduzindo uma partida, mas também para os jogadores e oficiais de equipes que estão ali no banco de reservas. Então, perfeito, né? Então, acho que você trouxe muitos bons pontos, né? Inclusive, eu até peço para vocês, pessoal, porque às vezes me faltam palavras, né? Eu aprendi muito, eu me aprofundei muito na arbitragem aqui nos Estados Unidos. Então, às vezes vai me faltar algumas palavras em português. Eu peço que vocês me ajudem. Pode trazer a palavra, talvez eu não esteja achando. Eu gosto que vocês comuniquem comigo. Está dentro do seu... Tudo bem? Vocês conseguiram me escutar direitinho? Tudo bem, professor? Sim, ok. Vocês estão conseguindo ver o slide na tela? Sim, ok, professor. Estamos sim. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu gosto sempre de trazer muitas perguntas, né, que fazem a gente repensar, né? Como o Neto falou, acho que o controle de jogo, ele está basicamente em todo o contexto, né, do livro de regras, né? Principalmente na regra 12, na regra 11, né? E unir essas coisas, né? Porque acho que é um trabalho em equipe também, né? Além de controlar o jogo, né, os jogadores, né? A gente também tem que ter o controle de equipe, né? A nossa comunicação dentro do campo ali com a nossa equipe para que a gente possa efetuar um bom trabalho, né? Um trabalho em excelência ali, né? Então, eu sempre trago as perguntas. Você saberia como controlar o jogo? O que seria controlar o jogo para você? Boa noite, professora. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Jeová Moraes, Rio Grande do Norte. Uma cidade chamada Parnamirim, pertinho aqui de Natal, né? Um litoral que nós temos. Não sei se a senhora conhece. Professora, geralmente... Nunca visitei, mas já ouvi falar. Geralmente, quando eu vou para um jogo... Geralmente, eu trabalho de central. Eu trabalho no Agreste aqui do Rio Grande do Norte. Trabalho aqui na cidade também. E, geralmente, quando eu aprendi isso também com o pessoal do profissional, eu costumo reunir meus assistentes no vestiário e fazer aquele famoso plano de trabalho, né? Para que tudo saia legitimado, o resultado do jogo, sem interferência. E quem está de central, geralmente, quando eu vou para o jogo, eu costumo olhar o livro de regras pela manhã, quando eu vou no jogo à tarde, né? Sim. E você tem que saber da regra do jogo para sentir. E os jogadores sentem que você tem confiança e conhece a regra do jogo. E que você está ciente de que você está fazendo um bom trabalho. Concorda, professor? Sim, eu super concordo com você. E realmente, eu acho que quando... o controle de jogo vem muito da confiança também, né? Eu acho que quando a gente está sabendo do que a gente está aplicando, a nossa regra, colocando aquilo em prática corretamente, consecutivamente você vai ter uma maior credibilidade no jogo, né? Os jogadores têm confiança no seu trabalho, até porque eles sabem do que você está fazendo ali. Eu acho que você trouxe bons pontos, eu concordo com você, sim. E eu sempre falo o negócio de usar bastante, porque eu falo que nós estamos
falando de um turbilhões de emoções, né, que está dentro do campo. Mas ali a gente precisa agir com a razão e aplicar a reta corretamente, né? Então a gente tem que ter esse controle, né, das nossas emoções ali, porque é totalmente diferente. Se a gente seguir pelas nossas emoções, a gente vai, pelo contrário, perder o controle do jogo, né? E também, professora, tem um detalhe muito importante que eu acho em um ato de futebol, que é a educação. A humildade de realmente falar para os atletas, muitas vezes, que você mostrar que você é uma pessoa humilde, né? O futebol amador é muito difícil, esses campeonatos amadores, né? Eu arbitrei algumas partidas da pré-temporada de profissionais aqui no estado, do ABC, do América, mas a gente sente uma diferença muito grande do futebol amador, né? Porque o jogador profissional, ele pede que deixe o jogo correr, mas tem certas faltas que ele não pode deixar. Mas a maneira também de você trabalhar, acho também que também no futebol profissional, no futebol amador, a sua educação, a sua maneira de falar, você colocar as palavras certas com educação com os atletas, às vezes até eu explicar um lance, porque às vezes muitos atletas e as comissões técnicas são leigas do assunto regra de jogo, até a regra 17. E você tem que ser um cara gentil, explicar, e às vezes você se diferencia justamente por conhecer a regra do jogo e também por ter uma educação, vamos dizer assim, refinada em relação a quem você está atendendo naquele momento, ou seja, os jogadores e as comissões técnicas. Sim, exatamente. Aí você trouxe um ponto que a gente vai falar mais para frente, relação de níveis de jogo, né? É totalmente diferente quando você está em um jogo profissional, um jogo amador, um jogo juvenil, né? Às vezes você não pode... O controle do jogo é totalmente diferente, né? E eu vou trazer um pouquinho isso aqui durante os slides, mas é um ponto muito interessante. Deixa eu só comentar aqui para o próximo. Antes de soltar o próximo, eu quero trazer para vocês quando inicia o controle do jogo. Alguém pode me dizer aqui? A partir do momento quando você é escalado para uma partida de futebol. Muito bom, muito bom. Professora, boa noite. Boa noite, professora. É Oswaldo aqui de Iguari. Tudo bem? Tudo bem, Oswaldo. Então, eu acredito que também inicia quando você tem um regulamento da competição em mãos também. E daí você já pode fazer um plano de trabalho, sabendo como que vai se atuar, né, em termos das equipes, o que o regulamento diz para que a gente possa ter as atitudes dentro do campo. Muito bom, muito bom. Estou gostando das respostas. O jogo, ele não inicia quando a gente está, né, deu o apito inicial ali, né? É muito mais além do que isso, né? Ser árbitro é muito mais além, né? E eu gosto... Eu trouxe alguns pontos que eu uso também profissionalmente, né, na minha carreira. Eu busco também antes, por exemplo, antes de iniciar o jogo, né? A gente, como vocês mesmos disseram, a gente recebeu, né, o nosso schedule ali, né, a nossa escalação. E então você já sabe o jogo, você sabe as equipes, né? Mas antes de iniciar, eu procuro sempre mentalizar e visualizar o que eu quero. Quais são os pontos que eu desejo, que eu quero ir bem no jogo? Quais são os pontos, situações que, se acontecer, como eu quero lidar com aquela situação? Então, eu mentalizo aquilo na minha cabeça, eu visualizo na minha cabeça, para que, quando eu possa estar no campo, isso possa acontecer. Não que necessariamente vai acontecer, mas quando você trabalha, você mentaliza, você visualiza, a tendência disso acontecer é muito grande. A tendência de você estar preparado para poder ter aquele controle é muito maior. Né? Então, eu uso também uma alternativa, por exemplo, quando eu estou indo nos meus voos, eu pego um papel mesmo, eu desenho a posição que eu quero estar no campo, aonde que eu quero estar, por exemplo, se eu tiver uma situação de penalidade, aonde eu quero estar bem posicionado, eu quero procurar o ângulo, eu quero ter conexão com o meu assistente, né? Qual que é o procedimento que eu quero que aconteça ali, né? Para que aquilo seja benéfico para todos.
falar. Exatamente, professora. Eu estou entrando na sala de novo pela terceira vez. Primeiramente, é uma satisfação, né? Entrando na fala do amigo aí, né, que falou agora, geralmente, quando eu recebo uma escalação de uma arbitragem, eu já faço um grupo ali em casa mesmo, no celular, né, dos que vão trabalhar comigo. Por ali, a gente já começa a conversar. E eu falo, pessoal, vamos lá, segurança. É futebol amador, sim. Mas vamos chegar uma hora antes. A gente fica lá no vestiário conversando. A gente conversa na viagem no carro. E eu vou passando alguns detalhes, né? Que o pessoal fala que faz 7 anos que eu estou na arbitragem. 8 anos, mais ou menos. Mas muita gente fala que eu deveria ter sido profissional. Só que não me atentei a isso, né? Mas o pessoal fala que eu costumo me transformar na hora que eu entro em campo, né? Porque eu costumo focar nos lances que vai haver mais detalhe, assim, como um tiro penal, que os atletas têm que ficar fora da área, como uma jogada de vantagem, que segue o jogo. Eu costumo me atentar a esse lance, né? Um cartão amarelo, uma jogada temerária, porque o atleta adversário, o atleta que sofreu a falta, ele não vai ter que sair de campo. Geralmente eu costumo focar nos lances mais, assim, vamos dizer, mais complexos, né, durante a partida, mas eu sempre falo com meus assistentes. Existe a comunicação eletrônica? Existe, tanto da bandeira eletrônica como do rádio, né? Mas quando não se tem, que a gente trabalha muito no futebol amador e as condições não dá, a comunicação vai no olhar. Olha sempre para mim, que eu sou o central, beleza? Eu vou dar um positivo, vou dar um que está tudo ok, mas olha sempre para mim, porque muitas vezes você trabalha com alguns assistentes que às vezes não sabem a fundo a regra do jogo. E quem sabe tem que... É uma equipe, está todo mundo junto. Então, vamos fazer um ótimo trabalho para que saiam daqui em paz e com o resultado legitimado, sem interferência da arbitragem. Ok, professora? Exatamente, exatamente. A gente tem que, independente, né, como você falou, amador, né? Muitas vezes no amador, a gente não tem, né, o profissional, geralmente a gente recebe, né, toda a escala, quem vai sair jogando, quem não vai, né? A gente tem vários detalhes que a gente pode ter antes do jogo que ajuda. E no amador já não é tão assim, né? Então a gente tem que estar muito bem fortalecido com o nosso grupo de trabalho para que as coisas aconteçam bem, né? Igual você falou, contato visual, né? Um meio de comunicação. Então precisa estar todo mundo, eles falam aqui same page, né? Que tá todo mundo na mesma página, né? Para que as coisas aconteçam bem. Mas muito bons pontos, né? Voltando agora o slide, sobre a preparação, né? A gente falou de mentalizar, visualizar. Agora a gente vai falar sobre estudar. É realmente o que você falou, estudar os jogadores, né? Quem vai sair jogando ali, né? Como é essa preparação, né? Estudar as táticas, os posicionamentos, tudo isso influencia no seu controle, porque quando você tem uma ideia de quem está ali, você consegue controlar melhor o jogo. Por mais que seja amador, igual eu falei, a gente não tem todas as informações, mas pela sua experiência de estar fazendo aqueles jogos, né? Você já está, vamos por lá, na metade da season, você já sabe, você já conhece os jogadores, você já sabe como lidar com o jogador, você já sabe que aquele jogador que, se você falar, ele vai escutar, ou aquele jogador que não adianta, que vai ser só através dos cartões mesmo, não tem como, de punição. Então, você tem que estar preparado para essas situações, para quando acontecer no campo, você ter esse controle de jogo. Segundo. E aí, exatamente, entra o que você também comentou, né? O pré-jogo, né? O pre-game que eles falam aqui, né? É você reunir a sua equipe, né? Eu sei que o amador, muitas vezes, o amador, geralmente, né? O profissional, você ganha para aquilo, então você se dedica todo o tempo para aquilo. O amador, eu sei que é muito difícil, a gente tem vários outros trabalhos, a gente não tem muito tempo, às vezes vai para o jogo, mas é o que você falou, provavelmente, se vocês vão para um jogo, né, vocês combinam de ir junto, né, no carro ali, dirigindo, ali mesmo vocês podem começar a praticar do jogo, conversar sobre o jogo, né, como que a gente vai lidar com essa situação, principalmente o árbitro central, né, o árbitro central ele tem que fazer com que todos que estão ali
todos que estão ali trabalhando, né, na equipe dele sejam confortáveis o suficiente para saber o momento de ajudar, né, o árbitro ali no campo, quando o árbitro precisa daquela ajuda, né? Então, o pré-jogo é muito importante. Então, isso é uma das características que eu acho bem importante para ter o controle do jogo. Uma coisa também que eu faço bastante nos meus jogos é o aquecimento. Quando você está lá se aquecendo, os jogadores estão se aquecendo, eu gosto muito de prestar muita atenção no aquecimento. Como está sendo aquele aquecimento? Os jogadores eles estão concentrados naquele aquecimento, eles estão conexão com o outro, como que está sendo a interação ali, né? Porque isso vai dizer como vai ser dentro do campo, como que eles vão se colocar dentro do campo, né? Então é muito interessante que você preste atenção, até na fisionomia, né? Quando a gente coins, a moeda, né? Quando vocês vão jogar lá a moeda, você vai falar com o capitão, você consegue ter uma ideia se o capitão é aquele capitão, realmente é um capitão, que ele vai controlar, ou ele vai ser aquele que vai ser o contrário. De vez em controlar, ele vai acabar descontrolando o jogo, né? Você tem uma ideia, até que ponto você tem uma certa comunicação ali com ele ou com ela. Então, você consegue ver pela fisionomia, pela linguagem corporal. Tudo isso vai te ajudar para que você tenha o controle do jogo, né? Durante a partida ali. E aí entra o jogo, né? Que aí eu vou começar a falar um pouquinho mais. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa para acrescentar aqui? Alguma coisa que não ficou claro? Posso para o próximo slide? Podemos. E antes de entrar no jogo, antes de entrar na parte da partida, eu gostaria de ter uma montagem que um dos meus tournaments, quando eu fazia bastante torneio juvenil, teve uma árbitra, que era, no caso, ela estava sendo mentora ali, né? Ela é árbitra FIFA, e naquele momento ela estava sendo mentora. E ela trouxe algumas colocações que eu achei muito importantes, que me ajudaram muito na minha carreira e me ajudam até hoje, né? Ela fala muito da parte mental, né? E ela cita, tipo, como que eu posso explicar para vocês? Ela fala muito da interferência de como nós corremos, né? Como o nosso coração age dentro do campo, gerando essa emoção. Como a gente pode controlar tudo isso? Eu vou explicar mais ou menos aqui no slide para vocês entenderem, ficar mais fácil. Vamos lá. Bom, primeiro, vamos imaginar uma situação de jogo, né? Você está dentro do jogo, tem aquela situação, você escaneia o jogo, né? Vamos supor que tem uma bola longa, você tem que... O que acontece? Você tem que dar o seu sprint, você tem que sair com explosão, sair forte, certo? Depois dessa explosão, o seu coração ele começa a acelerar, ele tem uma frequência maior, porque o teu corpo exige que mande essa oxigenação para as suas regiões periféricas, né? Então, manda toda para a parte muscular, então seu coração acelera porque ele precisa mandar mais informação para o seu corpo. Nesse tempo que você está tendo essa aceleração, que ele está mandando essa informação, pensa, você saiu numa explosão, né? E aí você começa a diminuir a velocidade porque você vai chegando no ponto que você tem que chegar, que é onde aconteceu a falta. Muitas vezes acontece ao contrário. O árbitro, ele sai devagar e chega forte. Ele tem uma reação, o que não é correto, porque o árbitro ele é um ator dentro do campo. A árbitra ela é uma atriz. Então ela tem que ter uma ação. Vocês têm que ter uma ação, não uma reação. Então o que acontece? Quando eu falo sair forte, é ter uma ação. Então, se tem uma explosão, seu coração acelerou, sua frequência mandou, né, a circulação para todo o seu corpo. Quando você chega, você tem que chegar numa frequência menor, porque você saiu forte, teve a manutenção e diminuiu a sua frequência, diminuiu a sua chegada. Você chegou com tempo, você antecipou a jogada. Com isso,
conforme você teve essa diminuição da frequência, porque você fez corretamente, você saiu forte, teve a manutenção, e aí diminuiu essa frequência, porque você conseguiu chegar a tempo, você antecipou, você estava bem posicionado, você tinha um ângulo, o seu corpo, o seu coração, ele não precisa bater com tanta frequência, ele não precisa ser muito rápido, ele pode diminuir, e aí ele tem mais oxigênio para mandar para o seu cérebro. Então, ele diminui a velocidade, porque você chegou na sua linha de partida, você chegou na posição, né, da falta, ele diminui a frequência, você consegue oxigenar o seu cérebro. Oxigenando o seu cérebro, você consegue respirar. A gente fala, você tem que ter, primeiro de tudo, você respira. Chegou na sua posição, você respirou, você já escaneou, você já tem uma noção do que está acontecendo ali no campo. Quando você parou, você pensa. Quando o árbitro pensa, quantos segundos ele tem geralmente para pensar, para tomar a decisão? 3. 3 segundos, geralmente, para tomar uma decisão. É rápido. Mas quando você tem todo esse funcionamento que eu expliquei, não é um tempo suficiente, porque você conseguiu trabalhar todos os pontos corretamente. Então, ele pensou 3 segundos, e analisou o lance, o que aconteceu, né, se foi uma falta temerária ou não, se foi, né, uma promessa de ataque, um doxon, e aí ele toma ação. Então, parece ser uma coisa, o que eu quero que vocês entendam, parece ser uma coisa muito simples, né? Não, é só a gente correr e aplicar, né, a falta. Mas muitas das vezes, quando acontece um erro, é porque a gente tomou essa decisão errada, a gente não tomou uma ação, a gente teve uma reação. Então, o nosso corpo, imagine se você sair devagar, né? Porque quando você tem uma reação, você demora para raciocinar, né? Então, você sai devagar, aí depois você aumenta e fala, meu Deus, eu não vou chegar na posição, eu não vou ter o ângulo, eu não vou conseguir ver o que está acontecendo ali. Então, seu coração acelera muito, então ele tem que oxigenar o seu corpo e você não tem oxigenação suficiente para o seu cérebro, o que faz você, muitas vezes, não conseguir pensar muito bem, raciocinar, assim, tomando a decisão errada. Faz sentido? Ou ficou um pouco complexo? Sim, sim, com certeza. Sim, professora. Alguém queria falar alguma coisa? Professora, João, a respeito disso, eu já senti. Você acabou de falar, eu senti exatamente o que acontece. Comigo já aconteceu a variação disso, de eu ter essa explosão e chegar no tempo suficiente para estar raciocinado, e alguns outros lances, você sai mais lento e a dificuldade é mesmo. Já dentro do jogo acaba acontecendo bastante isso. Tem vezes que você sai muito rápido e você chega desacelerado, como você disse, acaba tendo... Acho que até o campo de visão nosso abre mais do que um negócio. Comigo acontece isso. Já aconteceu de eu sair na explosão e ter esse ângulo maior e sair e ter que tomar decisão sem ir muito em cima. Porque eu demorei para sair, até no caso do Amador, onde eu faço aqui no interior de São Paulo, não tem muito posicionamento. Você acaba sendo muito chutão para lá, chutão para cá, então você fica igual correndo para lá e para cá. Mas isso comigo já aconteceu e realmente tem essa diferença. João, né? Isso? João. João, é exatamente. A gente tem essa sensação, porque quando a gente faz essa transição errada, a gente não tem essa oxigenação suficiente no nosso cérebro, né? Então, a gente não consegue pensar muito bem. Só que a gente tem que tomar uma decisão, seja certo ou errado, a gente tem que tomar. Mas a gente acaba tomando uma errada por esses fatores. Então, acho que é muito bom a gente pensar e levar isso, né, para o campo. Eu acho que isso pode ajudar muito vocês. Eu comecei a pensar muito. Quando ela veio falar sobre aceleração, o coração, mas eu falei, o que ela está falando, né? Mas faz total sentido e me ajudou muito. Então, eu quis trazer isso um pouquinho para vocês antes de a gente entrar aqui. Bom, vamos lá para o próximo slide. Aí eu coloquei uma rotação. Professora, oi, Oswaldo, novamente. Eu achei interessante a questão do delay, que a senhora colocou, que é aquele tempo de você... o delay, o próprio delay, né? Que a tomada que aconteceu no jogo do Milan.
Exatamente, exatamente. A gente tem esse delay, né? Você fala a parte do respirar, né? Do pensar, né? E tomar ação, né? Isso mesmo. Isso é bastante usado pelas psicólogas. As psicólogas falam bastante disso. Inclusive, minha psicóloga, a gente conversa bastante sobre isso, né? Sobre esse pensar. Além do pensar, tem o sentir, né? Porque a gente respira, a gente sente o que está acontecendo, a atmosfera ali no campo, o que está acontecendo, os olhares, a reação dos jogadores, né? E aí você pensa sobre aquilo e toma a ação, né? Vamos lá para o próximo slide. Baseado nisso, eu queria perguntar para vocês quais são essas ferramentas que nós podemos usar para ter um controle melhor do jogo. Alguém sabe me dizer? Plano de trabalho, preventiva, conhecimento das regras e os 4 pilares, né? Ou seja, o principal aí, professora, seria o pilar mental, né? Para que o árbitro não possa perder o controle de jogo, né? Exatamente, exatamente, né? A gente o mental, ele é muito importante. Eu acho que o mental, eu sempre trago como, acho que o mais importante de tudo, né? Porque quando a gente está bem mentalmente, naturalmente as outras coisas caminham, né? A gente consegue pensar, organizar as coisas melhor na nossa cabeça para conseguir ter um treinamento melhor, uma alimentação melhor, né? E colocar tudo em prática dentro do campo. Peraí, vamos lá. Mas algumas coisas que eu também gostaria de acrescentar, quando a gente está no controle do jogo, algumas coisas que a gente pode identificar, por exemplo, que você consegue sentir ter o controle do jogo, né? Eu trouxe, por exemplo, o placar, o tempo, a intensidade do jogo, né? Você está dentro do jogo e é muito importante que a equipe de trabalho saiba, né, como lidar, porque muitas vezes a intensidade acontece por quê? Porque o jogo está empatado, ou porque é um clássico, né? O tempo, às vezes, está no final, está no começo do jogo, ou o jogo acabou de começar, já teve uma falta ali temerária. Então, você tem que começar a perceber essas características para não perder o controle do jogo. Então, isso tudo é levado em consideração. Vamos ver o segundo. O apito. Quando eu falo apito, eu falo muito, eu gosto bastante de falar que a gente pode cantar com o apito, né? A gente tem tonalidades, né? Uma falta mais forte, né? A gente usa um apito mais longo, né? Uma falta mais simples, um apito mais suave, né? Então a gente pode cantar e os jogadores eles entendem, eles sabem, né? Porque quando você dá um apito forte ali, você chega junto, firme, eles opa, peraí, ela ou ela tem o controle aqui, tem o controle da situação, né? Então isso interfere muito. Então essa é uma das ferramentas que a gente pode usar, né? A tonalidade do apito, né? Longo, médio, curto. As sequências de falta. Você começar a identificar de quanto tempo acontece em curto período, médio período, não longo período, qual a frequência de faltas que está acontecendo durante o jogo. Para você conseguir identificar isso. Isso faz parte do controle de jogo. Chamar as faltas simples. Aquelas faltas que a gente tem no meio do campo, que é simples, às vezes o jogo está intenso, né? Que dependendo do jogo, você às vezes não vai nem chamar aquela falta, não é uma falta, você fica meio confuso, não tem uma certeza ali, né? Mas quando o jogo está numa intensidade muito alta e tem uma sequência de faltas, né, muito grande, né? A intensidade começa a subir. Então, às vezes, você chamar aquelas faltinhas simples que acontecem no meio do campo ajuda você a controlar, ajuda a temperatura do jogo a baixar, você controlar o jogo. Mistura de considerações. Até peço se vocês me corrigem, porque quando a gente fala de considerações aqui nos Estados Unidos, a gente fala sobre as faltas temerárias, as aplicações de cartões. Então, a gente usa muito... Quando você tem todos os critérios, quase todos os critérios para um cartão vermelho, mas falta 2. Ou você tem falta para Dawson, né? Os 4D. Você tem os 4D, mas está faltando 1 ou 2, então acaba tendo uma mistura ali de considerações, né?
Então, você consegue sentir, eu falo disso porque você consegue sentir, através dessas misturas de considerações, o que vem na próxima jogada. Faltou alguma coisa nessa jogada, eu não consigo aplicar o cartão porque está uma mistura de considerações, eu não tenho todas as considerações, mas fique atento porque na próxima, possivelmente, isso vai acontecer. Então, a temperatura do jogo vai subir. Então, isso é uma coisa também que influencia. As aplicações dos cartões também é uma forma de controlar o jogo, né? Quando você não tem, você já se comunicou de todas as formas e não funcionou, a única maneira de controlar é aplicando o cartão. Não tem como. O seu posicionamento influencia muito no controle de jogo também. Porque quando você está bem posicionado, você tem um melhor ângulo, você tem proximidade, né? Você tem 100% da sua decisão ali. Então, você tem um controle muito maior. E volta naquilo que a gente falou no slide anterior. Quando você sai forte, a explosão, você respira, você chega com tempo, né? Você pensa, você toma essa ação. Vamos lá para o outro. Foco. Quando você está focado no jogo, dificilmente você vai perder o controle do jogo, né? Eu sempre falo que quando eu entro em campo, eu esqueço tudo que está acontecendo ao meu redor, esqueço tudo que está acontecendo, o que aconteceu em casa, minha família. Ali eu não lembro mais de nada, ali eu sou a Karen árbitra. Eu tenho que estar focada. Porque quando eu estou focada e vem o desafio para mim, eu vou saber lidar, vou saber controlar aquele desafio. Então, o foco, eu acho que é de suma importância também. Alguém tem alguma pergunta aqui? Posso para o próximo slide? Podemos. Vamos lá, então. O que precisamos durante a partida para ter controle? Parece um pouquinho até, né, redundante, né, tá falando, mas vocês vão perceber que não é. Vamos lá, então. Sentir o jogo, né, a atmosfera, o que a gente comentou. Isso é uma das coisas durante a partida que você precisa ter para manter esse controle. A intensidade que a gente comentou. As considerações. Posicionamento. O trabalho em equipe, né? Eu acho que teamwork, que a gente fala, né? Não sei se no Brasil a gente usa bastante essa frase, mas aqui a gente fala teamwork, que é o trabalho em equipe, né? Voltando lá no pre-game, né, que a gente fez, como que a gente vai trabalhar, né, dentro do campo, durante o jogo? Como que a gente pode trabalhar esse trabalho em equipe? Alguém sabe me dizer? Para ter o controle de jogo? Seria o plano de trabalho antes da partida, professor? Sim, o pré-jogo, mas quais são as ferramentas que você pode usar ali para que você pode trabalhar com a sua equipe para que na hora que aconteça uma situação, você saiba lidar, ter o controle daquela situação? Como o nosso colega da Bahia falou aí, né? Basta, se tiver, por exemplo, a comunicação, por exemplo, com os rádios, se não tiver o rádio, através do olhar, né? E também, né, a comunicação entre o árbitro central com seus assistentes durante a partida. E se caso houver o quarto árbitro, né? Eu digo, principalmente no futebol amador, tá, professor? Exatamente. Eu ainda falo que no futebol amador é mais desafiante, né? Porque a gente não tem todas essas... A gente não tem o rádio, a gente não tem todo o suporte que a gente tem no profissional. Então, é bem desafiante. Então, a gente tem que saber lidar. Todo momento tem uma coisa nova ali que a gente tem que saber lidar, que tem que saber, né, se colocar Professora, ali. por favor, Oswaldo, a parte física também é importante, né? Principalmente quando você vai para o segundo tempo, você, né, conversa mais, daí se posiciona, né, conversa mais com seus assistentes, né? Exatamente, olha aqui o que vai vir depois. Condicionamento, exatamente o que você trouxe. A parte física, né? Porque quando a gente está bem condicionado, a gente consegue estar bem posicionado, automaticamente a gente tem um controle melhor do jogo. É exatamente o que você falou, né? A gente tem que ter um condicionamento físico para a gente aguentar do primeiro minuto ao último minuto.
independente. O árbitro, ele tá ali para trabalhar 90 minutos ou mais de 90 minutos. E ele tem que dar os 100% esses 90 minutos. Então, você tem que saber como controlar, entender tudo isso para que você não perca o controle de jogo. O foco que a gente tinha citado, o level, né? O nível, igual vocês estão citando, amador, jogo profissional. Tudo depende, porque da maneira que a regra é a mesma, mas a maneira que eu controlo o jogo a nível amador e a nível profissional é totalmente diferente, né? Quando a gente está falando de amador, a gente tem jogadores, a gente não tem atletas. Quando eu falo jogadores e atletas, jogadores é aquele que gosta de futebol, ele vai lá para o campo, ele não treina, ele apenas faz aquilo por divertimento. Alguns sim, alguns não, não vamos citar todos, claro, porque tem alguns que têm objetivos, mas vamos dizer que 50% ali vai para se divertir, porque gosta do que faz. E atleta não, ele é completo, né? Ele tem que estar bem mentalmente, fisicamente, né? Ele tem que saber da tática, ele tem que saber da posição, ele tem que saber como se portar, porque ele é um profissional, então as pessoas esperam disso dele, né? Uma excelência ali. Então, é totalmente diferente um controle de um level amador, de um level profissional, de um level juvenil, né? Ou infantil. Comunicação, né? A comunicação é algo muito importante. Tem alguém que sabe me dizer aqui quais são os meios de comunicação dentro do campo? Através do rádio, né? Do rádio? Bandeira eletrônica, a bandeira eletrônica, né? Ajuda muito, principalmente o árbitro central. Cartões. Boa noite a todos. O contato visual também ajuda na comunicação. Contato visual, muito bom. Cartões. Também ajuda, boa noite a todos. Isso mesmo. Ó. Temos contato verbal, que é a comunicação. Saber como você vai falar com o jogador é algo muito importante também. O que você vai falar, né? Isso é muito importante. Como você vai colocar, né? Como você vai falar? Você vai falar de uma forma mais passiva ou uma forma mais agressiva? Não agressiva, mas mais ativa, né? Você vai se impor mais. A maneira como você vai se colocar naquela situação interfere muito no controle de jogo, né? Tem jogadores que são muito reativos, né? Dependendo do que você... Ainda mais no Brasil, a gente viu, né, no jogo. Eles são muito reativos, né? Então, você fala, eles explodem. Como você controla esse jogador, né? Você deve ser mais presente, como sua comunicação deve funcionar. Então, isso é algo que a gente tem que pensar, né? Para ter um controle de jogo, né? Como seria essa comunicação verbal? E o contato visual, né? Que acho que chegaram a falar. Contato visual é algo muito importante, porque eu vou só passar o próximo antes de eu voltar nesse assunto, mas contato visual e a linguagem corporal, né? Que além da verbal, a linguagem corporal, eu falo muito da linguagem corporal, que é os gestos, né? Como que você posiciona o seu corpo, como posiciona, né, o seu corpo na hora de falar com o jogador. Você aponta, apontar, quando alguém te aponta, você sente como? Que alguém está te ofendendo? Como que você sente? Então, isso é algo que você tem que pensar bastante antes de falar com o jogador. Como usar sua mão aberta, fechada, vem aqui. Algumas coisas de linguagem corporal que pode te ajudar a ter o controle de jogo, né? Voltando no contato visual, né, é algo muito importante, porque, inclusive, em um dos meus torneios juvenis, eu tive uma pergunta de um dos mentores, né, dos professores. Ele me perguntou a seguinte pergunta que eu quero fazer para vocês. Como vocês sabem que o jogador entendeu a informação que você quis passar para ele? Alguém sabe me dizer aqui? Para responder essa sua pergunta, como são sempre os mesmos que falam, eu vou escolher um para falar.
Peço que todos fiquem com o dedo no microfone para abrir rapidamente, tá? Edgar Celestino. Edgar. Na ausência do Edgar, José Roberto dos Santos de Jesus. O pessoal não querem falar? William. Pessoal, não precisa, pode ser uma coisa simples, não precisam. É o que vocês Não, eu pensam não. na cabeça de vocês. Vocês estão me ouvindo? Eric Jorge. Sim, eu estou, Naildo. Oswaldo, eu estou. Tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí, Naildo? Pode seguir, Lilson. Pronto. Eu estou evitando de falar, porque eu estou com essa gripe forte aí que está acometendo a gente, mas a aula de Karen tá muito afirmativa nas coisas. A gente ouve hoje em dia a mudança de posicionamento em alguns gestos nossos, quando a gente trabalha com assistente, às vezes à distância, para que até os jogadores e outras pessoas não sintam o nosso contato um com o outro. Muitos contatos agora, vamos se dizer, de lateral a favor de uma equipe, escanteio a favor de alguma equipe, falta, para que não fique muito visualizado como era antigamente, a gente está com aquele sinal sempre batendo na perna ou com o dedo embaixo, isso tendo sempre o plano de trabalho antes. O contato visual, ele é muito importante para com isso, e a gente treinar sempre juntos, tá? Mais a gente que trabalha no amador, como foi dito aí, que há uma grande diferença entre o amador e o profissional, apesar que a regra para a gente é uma só, mas para os pessoais das equipes, principalmente no futebol amador, muda muita coisa, e por isso há muita reclamação por falta de entendimento. Mas o plano de trabalho e o visual nosso, principalmente, como sempre, para a maioria no profissional, entre o quarteto e a gente que trabalha no amador, no trio, essa parte de sinais é sempre o que é mais importante para a gente estar com o plano de jogo bem trabalhado e com a condução do jogo sempre bem sucedida. É isso que eu tinha a dizer, no próprio falar que a gripe está demais aqui. Obrigada por você participar. Fala o seu nome novamente? Tá ouvindo ainda aí? Tô. Repete seu nome para mim. Pronto, Lilson Vigas, aqui de Salvador, Bahia. Nilson de Salvador. Nilson, muito bom. Obrigada por participar aí. E desejo boas melhoras para você. Você trouxe muitos pontos interessantes, né? Realmente, no amador, eu acho que linguagem corporal é algo muito importante, né? E sobre o que você respondeu de uma certa forma a minha pergunta, assim, eu só vou acrescentar, né? Como que a gente poderia entender o que o jogador como que a gente poderia entender que o jogador compreendeu aquela mensagem que a gente quis passar para ele, né? E eu falo contato visual, porque o contato visual, quando o jogador ele entende o que você fala, ele para e ele te olha, ele faz o contato para você e ele dá uma afirmação. Porque quando você fala, você passou a informação para ele, você fala, você me entendeu? Ele fala sim, ou ele afirma com a cabeça, por mais que ele não aceite a decisão, mas ele respeita. Essa informação foi passada para ele. Ele já absorveu essa informação. Agora, é diferente quando você passa uma informação e o jogador te dá as costas. Você não teve esse contato visual. Isso significa que aquele jogador, ele não vai te escutar nunca. Ele não vai ter outra maneira de você não trabalhar com ele além do cartão. Então, quando eu falo de contato visual, sempre que você quiser passar uma informação para o jogador, faça o contato visual. E depois que você passou a informação que você quis falar ali para ele no momento, você fala para ele, você me entendeu? E ele precisa fazer algum gesto. Ele precisa fazer assim, ou ele precisa fazer assim.
Isso significa que ele entendeu. Se ele aceitou ou não, já é uma escolha dele. Mas que a informação foi passada, foi. Mas tem jogadores que... Obrigado, Karen. Obrigado. De nada. Obrigado. Mas tem jogadores que testam um árbitro. Sim, sim. Tem jogadores. E se o árbitro não se impor, ele perde o controle da partida e seu trabalho acabou. Exatamente. Então, exatamente. Eu trouxe alguns vídeos, eu tô tentando, vou correr um pouquinho porque a gente está com o tempo curto, mas quando o jogador ele não entende exatamente como você falou isso, que ele não aceita, principalmente no amador, né? Como eu te falei, ele é um jogador, ele não é um atleta. Então ele vai lá para se divertir, ele não quer saber, ele muitas vezes ele não sabe nem da regra. Então ele não vai te escutar. Então, por mais que você tente passar essa informação, faça esse contato visual e não funcionou, a única maneira é o cartão, não tem como controlar o jogo a não ser assim, né? Então, os meios de comunicação seriam o verbal, contato visual, linguagem corporal, as expressões, né? Que nem eu falei, se você olhou, ele confirmou, ele balançou a cabeça, ele mexeu a sobrancelha. Não, então ele está entendendo o que você está querendo falar, né? Pode falar. Oi, Oswaldo. A senhora mencionou o torneio juvenil, né? Até que ponto é considerado educacional? Até que ponto? Até que idade aí nos Estados Unidos? Porque a gente, né, às vezes um lateral que a criança dá, né? Não, é educacional, então... Olha, aqui, eu estou entendendo o que você quer falar. Vamos supor, tem um lateral, a criança ela está em desenvolvimento, né? Então, provavelmente, o lateral dela não vai ser perfeito, né? A gente não pode exigir uma perfeição, né? Então, eles caracterizam muito aqui, após os 12 anos para cima, já tem uma maior, né? Uma melhora nessa capacidade, nessas habilidades, né? É basicamente isso que você quer saber? Te respondi sua pergunta. Isso mesmo, professora. Certinho. Eu agradeço. De nada. Para finalizar, o uso de comunicação visual, né? O uso da comunicação visual e a comunicação verbal combinadas podem ser extremamente eficazes. Então, quando você sabe muito bem se comunicar, saber o que você vai falar, né? E ter esse contato visual, ela vai ser extremamente eficaz. Então, certamente isso vai ser bom no seu controle de jogo. Vamos lá, vou tentar, que a gente está com um tempinho. Professora, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode. É o seguinte, em relação a essa questão aí de olhar ao jogador, olho a olho, face a face, qual é o limite, assim, no sentido de que não pode ter tantos gestos exagerados, ou às vezes pode gerar um deboche, ou o jogador reagir de uma forma mais agressiva ainda, que ele já está, e aí como é que a gente pode controlar até esse sentido de dar esse primeiro contato com o jogador sem ser exagerado nos gestos ou na expressão facial? Boa pergunta. Quando você está no jogo, geralmente você começa, além de você ter que aplicar a regra, você começa a observar os jogadores, né? Você sabe qual é o jogador que você tem que se impor mais, o jogador que você pode ter uma conversa, que você pode chegar ombro a ombro e conversar aqui de lado, ou você pode ter uma conversa mais, né, frontal, que significa uma conversa mais se impondo, né, não tão próximo, né, porque tem que tomar cuidado. Então você tem que sentir até que ponto você pode, né, você não pode invadir o espaço dele, né, mas também não pode deixar que ele controle o jogo, porque você é o árbitro da partida, você tem que controlar o jogo. Então eu observo muito, até lembra que eu falei do aquecimento? Ou na hora da moeda de jogar, as fisionomias, como eles se portam, até que ponto, como ele fala com o companheiro dele, se ele é aquele jogador que ele vai falar positivamente, uma crítica construtiva, ou aquele que vai xingar e sair falando. Então, esse você já sabe que você não vai conseguir, às vezes, falar muito. A forma como você vai falar depende muito da ação do jogador em campo. Respondi a sua pergunta?
Respondeu sim, professor. Inclusive, teve um jogo profissional do Campeonato Baiano de Futsal. Teve um jogador que, antes de começar, ele falou a seguinte expressão: esse palhaço vai apitar o jogo. Então, a gente já sabe que vai ter algumas questões específicas com esse jogador. E respondeu sim, professora. E, por sinal, não me apresentei. Eu sou Lucas, de Salvador, Bahia. E não dei boa noite aí para ti. Muito obrigado aí por responder. Obrigada a você. Bom, vamos lá. Eu trouxe algumas alternativas. Professora, posso interromper só um pouquinho só? Pode. André Rato, tá? Interior do estado de São Paulo. Sou assistente. E legal de tudo isso ainda é você ser uma autoridade dentro da partida sem ser autoritário. Sim. Né? Que é uma coisa totalmente diferente. A gente tem que ter essa concepção completa. Né? Eu sou autoridade na partida, mas eu não posso ser autoritário. Isso é muito bom, tanto com os meus parceiros da equipe, quanto com os jogadores, né? Obrigado. Exatamente. Acho que você disse tudo, né? Até que ponto, né? Ser autoridade é uma coisa, né? Autoritário é outra coisa, né? Então, a gente tem que saber lidar com esses dois pontos para a gente aplicar dentro do campo e ter um bom controle. Né? Eu trouxe algumas alternativas pós o jogo, que pode ajudar a gente, né? Depois que a gente fez o jogo, voltou para casa, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Ter o nosso controle no próximo jogo, né? Então, eu tenho a autoavaliação. Quando eu falo autoavaliação, eu falo de você... Eu sei que nos jogos amadores, muitas vezes, não tem como, né? Não tem uma... Não é televisionado, então não tem essa filmagem. Mas você consegue saber os pontos que você errou dentro do campo, que você poderia fazer melhor. Nossa, eu deveria ter me colocado dessa forma, eu deveria ter sido mais firme nessa situação, essa forma eu deveria ter conduzido de outra forma. Então, essas coisas é bom que você repense para que no próximo jogo você consiga ter um controle melhor daquelas situações que você não teve controle. Né? Anotar os pontos, anota. Assim que você saiu, voltou, está voltando, anota os pontos para que você não esqueça. Né? O que você pode melhorar, anotar, para mim, principalmente para mim, me faz com que eu enfatize aquilo, né? Que eu relembre na hora de colocar em prática. Né? Exatamente, enfatizar seus pontos positivos e trabalhar nas suas dificuldades. Né? Quando você enfatiza, você escreve o que você quer fazer ali, tanto positivo e negativo, você consegue trabalhar em cima daquilo. Treinar em frente ao espelho, ou treinamentos específicos. Né? Pode parecer um pouco louco, mas não é. Você ir em frente ao espelho, né? E começar a fazer gestos ou falar da forma, né? Usar comunicação verbal, comunicação visual. Como você se colocaria, né? Linguagem corporal. Como você quer que seja no seu jogo. Então, olha no espelho, se veja. Como você... Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo daquela forma e quando a gente se olha, né, a gente assiste nossos jogos, né, nesse caso a gente se olha no espelho, a gente vê que não, a gente realmente não passou a informação que a gente queria. Então, você se treinar, se olhar, se avaliar é algo muito importante. Se necessário... Uma pergunta. Pode ir. A autoconfiança, na sua opinião, pode interferir na partida? Sim, muito, 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 né? Porque quando você não está confiante, primeiro, se você não está confiante, você não confia nem em você próprio, né? Se você não confia em você, como que você vai tomar uma ação, vai ter uma atitude, né? Ter uma confiança daquilo. Então, você ter autocontrole, ter a confiança. Estar confiante é quando você está preparado. Quando você se prepara para aquilo, é natural, você está confiante porque você sabe que você estudou, que você treinou, que você se alimentou, que você seguiu todos os requisitos para aquela hora, para aquele momento. Então, você vai estar confiante. Então, acho que a preparação é muito em função, né, muito uma consequência da confiança. Respondi sua pergunta? Perfeito. Que houve... não dá para falar agora, porque já está no final, mas em outra oportunidade eu te falo o que aconteceu. Tá, perfeito. Pode ir. No Campeonato Paulista.
Perfeito. Se vocês quiserem, no final eu vou passar o meu contato, vocês podem me mandar, eu vou ficar feliz em responder. Tá, obrigado. Trabalho de respiração vai ajudar bastante na sua decisão, no seu controle, né? Porque quando você respira é exatamente aquilo, você inala, né? Você manda mais oxigênio para o seu cérebro, o que faz você tomar uma decisão melhor. Então, pense sempre nisso. Trabalho de respiração. Respira antes de tomar uma decisão, né? E para que isso aconteça muito bem no jogo, você precisa dessa preparação. Então, esse trabalho de respiração também é algo que eu sugiro bastante. Jogos, né? Fazer jogos, xadrez, jogos que trabalham o cognitivo, te ajuda muito a tomar decisão dentro do jogo, ter esse controle, né? Um dos jogos e aplicativos de celulares que eu uso, inclusive, chama Luminous, esse aqui, que também é bem bacana, tem bastante jogos que ajudam no nosso tempo de reação, de memória, tem vários tipos. E é bem bacana, é gratuito, né? Acho que eles liberam até 3 jogos por dia. Depois disso, você tem que pagar, mas até 3 jogos por dia é gratuito. Então, é bem bacana, eu uso bastante ele, isso me ajuda bastante. Grupos de estudos, que eu vejo bastante, que no Brasil, eu acho bem bacana isso no Brasil, vocês têm bastante grupos de estudos, o que eu acho que isso pode ajudar bastante no controle de jogo. Estar atualizado das regras. E, por último, estar aberto, né? Você tem que estar aberto para aprender com tudo e com todos, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está aprendendo até com aquele que está cometendo um erro, a gente está aprendendo que a gente não deve fazer aquilo, e a gente está aprendendo com aquele que teve uma excelente, né? Uma excelente ação dentro de campo. Então, isso é algo muito bom. Então, aprender com tudo e todos. Cultura. Vou falar bem rapidinho. Você acha que a cultura pode interferir no estilo de jogo? Sim, pode interferir. Né? Eu digo por morar aqui, né, vivenciar aqui. Eu cheguei a fazer alguns jogos no Brasil e depois vim para cá, né? Mas eu acho que a cultura interfere muito. Eu não sei se vocês percebem, o futebol feminino é bem forte aqui, né? E em comparação o nível do futebol feminino para o masculino, o feminino ele acaba se tornando mais forte porque as meninas aqui elas têm o que acontece quando elas estão na escola, elas têm uma quantidade de grupos de opções de esportes menores que dos meninos. Os meninos têm um leque muito maior. Futebol americano não tem feminino. Então, elas têm muito mais uma opções de esportes mais reduzido que o dos meninos. Então, isso acabou que as meninas começaram a praticar muito futebol, o que fez com que o futebol fosse mais forte, né, feminino. Então, elas têm... Se você andar aqui na rua, quando eu vim para cá, eu fiquei muito impressionada, né, porque era meu sonho, né, de andar no Brasil e ver as meninas jogando, né, assim como os meninos. Né? Hoje está mais comum, mas na época que eu saí 8 anos atrás não estava. Então, aqui você sai nas ruas, você consegue encontrar as meninas treinando no parque, as meninas pequenininhas, é a coisa mais bonita de se ver. Então, elas têm o suporte, a base desde pequenininhas, então faz com que isso seja mais forte. E o que isso entra no controle de jogo? Isso entra que as meninas elas têm o preparo físico, a condição física, mental, né, os pilares muito bem trabalhados, né? Então elas têm um controle impressionante num jogo. Você pega um jogo dos Estados Unidos, vocês assistem, né, do time nacional. Elas podem estar perdendo. Vocês prestem atenção o controle emocional que elas têm. Como elas conseguem controlar essa emoção dela. Isso não afeta elas estarem perdendo. O nível de controle emocional delas é muito bom. O que faz elas virarem um jogo, né, ganhar a partida muitas das vezes, né? Tendo esse controle, essa base, tudo, elas também têm um preparo físico, então é muito físico aqui. Todos os jogos que vocês foram perceber é muito físico, né? Então, contato físico, que muitas vezes no Brasil é uma falta, aqui não vai ser falta, né? Porque elas estão muito bem fisicamente, né, para esse contato. Elas já cresceram com esse contato. Então, elas
já naturalmente jogam assim, é cultural, né? Então, isso interfere muito, como no masculino também, né? Quando eu vou fazer jogo masculino, que tem um time que é latino e um time americano, é bem desafiante, porque o time latino, eles jogam mais se movimentando, né? Igual no Brasil, né? A gente passa movimento, a gente não gosta de muito contato. Não tem muito contato, né? O contato é mínimo ali, né? E quando tem um contato, outro é falta. E aqui, o jogo mais daqui, né, dos Estados Unidos, é muito mais contato. Então, eles buscam contato, os latinos não querem contato. Aí o latino quer falta, os americanos acham que não é falta. Então, você tem que encontrar um nível, né, para que o jogo, né, tenha uma consistência, né, do controle de jogo ali, para que não tenha uma frustração, né? Eu sempre falo que a frustração, ela sempre vem, né, ela sempre vem de uma confusão. Quando algo está muito confuso, que não se encaixa ali, cria uma frustração, e aí que você tem que sentir isso para não perder o controle de jogo. Como foi a sua adaptação aí? A minha adaptação aqui não foi fácil, né? Porque uma do inglês, que eu não eu tinha muito básico do inglês, né? Então não foi uma adaptação fácil, né? Mas foi difícil entender algumas situações, porque às vezes a gente quer chamar algumas faltas que aqui não é falta e no Brasil é considerada falta, né? O contato. Tem muito carrinho que elas dão que você fala, se der no Brasil, né, vai ser uma falta, vai ser cartão, e aqui não é, né, o contato. Então, para mim, ter essa adaptação tomou um tempinho ali, mas eu fui me acostumando, né? Você vai entrando no estilo de jogo, né? Da forma que eles jogam, né? E que eles exigem aqui, né? E até porque se você começar a chamar algumas situações que não é considerada falta para eles, você acaba frustrando, né? Entra naquele ciclo que eu falei. Karen, Oi? Lúcio Vigas de novo. Sobre essa parte de cultura, aqui pelo menos na Bahia, né, não sei, no restante do Brasil, quando a gente apita jogo, alguns jogadores, como você falou aí, sobre conduta de jogo, há muita reclamação, mas depois que ele encontra a gente na rua, eles falam com a gente, às vezes brincam. Eu queria saber, né, que nós temos também um amigo aí daqui da Bahia, chamado Rafael Luiz Almeida, que está apitando aí nos Estados Unidos também. Após jogo, qual o contato que vocês têm aí como jogadores? Aí deve ser o quê? High teacher, né, para falar com vocês, ou professor, se tem mais alguma ligação pós-jogo, ou não há essa ligação, como aqui no Brasil a gente tem com a gente? É uma boa pergunta, porque quando a gente fala no Brasil, nós somos muito a gente somos muito próximos, né? Igual você falou, terminou o jogo, acabou o jogo, a gente sai dali e conversa normal. A cultura americana, eles são muito seco, então não tem muito disso de comunicação, eles são muito diretos. É isso, aquilo, acabou. Não tem muito, né? A gente acaba criando uma amizade, né? Vai muito além, né? Porque é muito cultural. Então aqui não tem muito disso, a gente não é muito de conversar muito com o jogador ou com a jogadora. É muito raro alguns jogadores que estão abertos, até por causa que é a cultura deles, eles não são muito de, assim, vou para jogar, acabou meu jogo, voltei para casa, tem mais coisas para fazer e assim. Então, a cultura americana é muito mais séria, a gente não tem esse contato, né? Que, inclusive, eu sinto muito falta aqui no Brasil, a gente tem isso, aqui não é muito sério. Isso eu demorei para entender um pouco, até com o meu professor daqui, né? Meu professor que me dá aula, ele é muito assim, ele me dá aula, é isso, cara, você precisa melhorar aqui, esses pontos, acabou e não tem mais nada. Não é assim, como tá sua família, que a gente pergunta, né? Ah, seu cachorro... Não tem, aquilo, isso, acabou, não tem muito o que falar. Então, é cultural, tem coisas que são muito cultural. É muito bom, a sua pergunta foi muito boa. Eu sei que eu não quero ficar muito maçante, tá muito grande, né, aqui a aula, mas eu trouxe rapidamente para vocês entenderem algumas coisas, né? Então, a tática, o estilo de jogo, os hábitos, o condicionamento físico, a hierarquia é algo, a estrutura, o suporte, né, a base que eu falei, a linguagem, né? Então, essas são uma das coisas que eu acho que interferem, né, no controle de jogo a nível cultural. Deixa eu só voltar aqui.
porque eu acho que eu vou passar o vídeo para vocês, porque a gente já está em cima aqui. Só um minuto. Eu ia falar de gênero, mas vai ficar muito extenso. E vocês não vão conseguir ver o vídeo, que é a parte mais acho que mais dinâmica, né? Eu vou trazer alguns vídeos para vocês, dos meus jogos, inclusive, né? Que eu gosto bastante de me estudar, né? De fazer minha autoavaliação. E eu quero que vocês tragam um pouco das coisas que a gente falou sobre a aula aqui. Então, vamos lá. 5-yard ball in front of you, that's fine. If there's pressure, instead of knocking that, drift it upfield. Find the outlet pass centrally located. I'm seeing some growing pains. Full exhibition for you tonight. I think good on the referee here to avoid a card. Vocês notam alguma coisa nessa imagem aqui? Alguém sabe falar uma palavra que vocês notam nessa imagem? Nessa imagem, uma palavra. Contato visual. Comunicação. Contato visual, comunicação, exatamente. 5-yard ball in front of you, that's fine. E o que a gente pode considerar também nesse jogo, né? Tipo, além desse contato visual, a gente tem o tempo, né? 68 minutos, que aqui é diferente, acho que no Brasil a gente faz 45, 68 minutos de jogo. A gente tem o placar 2-1, então isso faz com que a intensidade aumenta, né? Do jogo. Exatamente, a temperatura, né? A intensidade e o contato visual que citaram. Eu trouxe Aí você passou para ele uma advertência verbal, foi? Foi, exatamente. Vou voltar de novo aqui para vocês verem. Esse jogador, ele tinha acabado de entrar em campo. Ele tinha acabado de entrar em jogo. 5-yard ball in front of you, Vai that's ser fine. substituído. If there's pressure, instead of knocking that, drift it upfield. Find the outlet pass centrally located. I'm seeing some growing pains. Full Vocês exhibition percebem for que you tonight. ele tenta sair. Olha, ele tenta sair. Olha para mim. Tá vendo? Ele tenta sair. Olha para mim. Eu falo para ele se manter calmo. Por isso, quando eu falo contato visual aqui, I'm seeing some growing pains. Full exhibition for you tonight. eu tento falar com ele, ele quer me dar as costas, ele não quer escutar. Ele não entendeu a informação até aquele momento. E depois que ele volta, aí eu falo, olha para mim. Aí eu passo a informação e aí ele dá um sinal com a cabeça, que é o que a gente tinha comentado, né, nos slides anteriores. Cutting in field. Vou passar outro jogo e agora eu quero que vocês me falem, tá? Vai falando as palavras que eu comentei durante a nossa aula aqui. E aí eu vou complementando. Cutting in field. Still Westfall. Cross coming through the legs of Colaprico. Not clear. Taniak won't get there. Instead, Hupley. Course, losing possession, and the foul will then send it back to Chicago. That was good, sustained attacking play there from the Thorns. Maybe just giving something for Chicago to think about. I'm talking to now. Between Collado, Hogarth has to be careful. Her other. Vocês querem ver mais uma vez? Alguém tem? Ou já posso perguntar? Pode perguntar. Délivo. O microfone está fechado. Pode falar. Délivo? Oi. Não. Tem das características, das coisas que a gente comentou nos slides anteriores. O que você... Fala uma delas que você encontrou nesse vídeo aqui. Volta aí, por favor. Outside back teammate on a cutting in field. Still wet.
Houve a falta ali na lateral? É isso? Isso, teve uma falta. Sim. Tá, mas Aí- o que... Tá, Pode falar. aí você foi lá e fez aí a comunicação visual e verbal para a atleta de branco? Isso. Exatamente, eu fiz uma comunicação visual, verbal, né? Sim. E uma expressão corporal também, que eu chamo ela, né? Sim. Como Sim, eu uso sim. minha mão, isso, lembra? que eu Calma, tranquila. Calma, joga bola. Isso. E ela faz o quê para mim? Sim. Ela confirma, né? Ela e olha, ela confirma. Sim. Mas e um detalhe muito importante que eu quero que vocês percebam, bons pontos colocados. Se vocês perceberem aqui, ó, olha só o que acontece antes. Antes da falta, antes de eu chamar a falta. Né, professor? Acho que ela revidou. Oi? Pode, olha, Ela sofreu uma falta? olha o que acontece antes. Olha o que acontece antes da falta. Through the legs of Colaprico. Deu jogadora? Not clear. Vou botar de Cross novo. going through the legs of Colaprico. Essa mesma jogadora. Olha aqui. Sim, ela sofreu uma falta aqui, ó. A velocidade, ela escorrega, mas por causa da velocidade dela, ela vai para acertar, só que ela não pega a jogadora, né? Sim. Not clear. E aí depois ela comete a falta logo em seguida aqui. Na lateral. Na lateral, ela deixa... Essa elevação de perna dela perto da área? The 6-yard box. Só um minutinho que eu acho que eu saio aqui. The 6-yard box. Só um minutinho, guys, que eu acho que... The 6-yard box. Ok. Mas o que eu quero... Tá dando um probleminha que eu não tô conseguindo voltar. Mas o que eu quero entender, não sei se vocês percebem que antes daquele momento da falta, ela tem uma chegada na menina, só que ela não atinge. O que eu quero dizer sobre o controle de jogo, ela vem numa velocidade, ela não acerta a menina. Só que naquele momento eu já percebi que ela já não queria mais jogar. A intenção dela foi de cometer o lance. Você vê que a intensidade do jogo já começa ali. Então eu memorizei aquele lance, depois logo em seguida ela perde a bola e ela faz a falta. Ela deixa o corpo faz a falta na menina. Então quando eu vou falar com ela, eu falo, olha só, você teve uma jogada lá, uma jogada perigosa, e depois outra falta aqui. Espera aí, vamos com calma, vamos ter calma. Então, quando eu falo de controle de jogo, é você identificar essas pequenas coisas, né, e sentir quando essa temperatura está subindo ou abaixando. Doutora Karen. Quando se colocar. Pode falar. Jeová aqui do Rio Grande do Norte. Ou seja, ela caiu por si própria e essa queda dela, que eu acho que ela achou que poderia ser marcada falta, ela saiu com mais raiva ainda para cometer a outra falta, não é isso? É isso que a senhora está explicando para ela? Exatamente. Ela foi para a intenção dela foi de fazer uma falta, só que ela passou direto, ela não atingiu a menina. Exatamente por isso eu não parei. Sei. Ou seja, na cabeça dela, eu não peguei ali, mas eu vou pegar lá na frente, não é isso? Exatamente. Então, você tem que sentir essa jogadora. Então, é isso que eu falo, identificar o jogador. Da entrada lá que não deu em nada para a segunda falta dela, né? Por isso que a senhora chamou ela a atenção, não é isso? Isso, porque o que aconteceu? Eu poderia apenas chamar a falta e seguir. Só que como aconteceu esse lance antes, a intensidade do jogo estava subindo. Então, eu tinha que parar e falar com ela. E eu tinha que ter certeza que todos ali também no meu redor estão vendo que eu estou falando com ela. Principalmente a câmera, quando é um jogo televisionado. Ou seja, já prevenindo ela, a jogadora, no caso que a senhora chamou a atenção, para que não haja uma terceira ação dela. Porque se houver, ela com certeza vai ser punida. Não é isso, professora? Exatamente. Exatamente. Show de bola, show de bola. That strength to get by 2-3 defenders is not a great cross.
Vamos agora para o próximo. But again, numbers going forward, numbers in the box, they're extremely dangerous at the moment on that counterattack. Be challenged in the middle and a free kick awarded to OL Reign. Listro getting stuck in. And she's been good early on in this game, screening off that back line, popping off, living on that strength to get by 2-3 defenders. It's not a great cross in, but again, numbers going forward, numbers in the box, they're extremely dangerous at the moment on that counterattack. Be challenged in the middle and a free kick awarded to OL Reign. Listro getting stuck in. She's been good early on in this game, screening off that back line, popping off, living on the ball, switching that quick hit of play, and then really playing forward when she can, trying to secure that first pass and then joining the attack as well. Apparently not afraid of contact either. I love it. Bring it. Bom, alguém quer falar alguma coisa sobre esse? Rapidinho. Forte a entrada aí, professora. Ela passou da bola e ela pegou forte aí, hein? Se fosse um ataque promissor aí que não era, né? Falta de meio campo, seria passivo de cartão amarelo aí, viu, professora? Sanção amarela. Concorda? Exatamente. Eu gosto sempre, exatamente, são bons pontos, mas vamos voltar no controle de jogo, né? Se não fosse acontecer tudo isso que você está falando. A gente tem um placar de 1-0, né? 14 minutos. O jogo tinha 10, acabado de começar, né? Praticamente. E o que eu trouxe com esse vídeo, eu não sei se vocês percebem. Eu chego, falo com a jogadora, porque foi realmente uma entrada forte, né? Para vocês perceberem também a nível cultural como que é o jogo aqui, um pouquinho uma chegada forte, que dependendo da intensidade, né? Se a gente está no final do jogo, dependendo da jogadora, seria assim, poderia ela sim estar recebendo um cartão aí, né? Uma advertência. Mas conforme a temperatura do jogo, teve uma mistura de considerações, então o que eu fiz? Eu falei com a jogadora um pouco mais firme, vocês percebem que eu vou... Vocês percebem... Vocês percebem que quando eu vou falar com a jogadora que cometeu a falta, a de branco? Tem. Ela vira de frente, eu falo de frente com ela, tá vendo? Eu tô falando de frente, olhando para ela. Entendi. Um pouquinho mais firme. Professora, podemos te dizer assim, antes da senhora colocar o outro vídeo, que a senhora economizou um cartão amarelo na jogada, só com a verbal? Que eu controlei. Sim. Para essa situação, sim. É uma preventiva? Seria uma preventiva? Sim, seria uma prevenção nesse caso. Eu preveni. No caso, eu também falo com a jogadora que também recebeu a falta. Por ser uma entrada forte, a jogadora que recebeu a falta, ela cria uma frustração, né? Então, eu tenho que saber controlar tanto o lado da que fez a falta e da que recebeu a falta. E quando eu vou falar com ela, eu vou de lado. Você vê que eu vou com um lado, eu vou um pouco mais amigável. Olha, eu vi, tá tudo bem, né? Percebi, foi uma falta um pouquinho mais forte, já conversei com ela. Tentei controlar os dois lados. Entendi. Então, às vezes é necessário você falar com os dois jogadores, sentir, né? Quando é necessário falar com o que cometeu e com o outro que recebeu a falta, né? Porque o que recebeu a falta também, ele se frustra. Vamos pro próximo. Now we're going to get a foul drawn by Danny Bedoya once again. Jose Carrera Garcia. Now we're going to get a foul drawn by Danny Bedoya once again. Jose. Bom, aqui vocês perceberam que eu fui um pouquinho mais forte, né? Eu vou mais forte na jogada. Esse jogador ele já tinha cometido uma falta em cima desse mesmo jogador, né? Então a próxima dele eu teria que dar, né, por um PO, né? Então aqui fala um PO, né? Quando a faltas consecutivas, né? Desculpa que às vezes
como eu aprendi inglês, para mim fica um pouquinho difícil às vezes falar em português. Mas eu acho que é isso também de você olhar e você falar da comunicação, de falar chega, para você já deu, né? O bastante. Entendi. Então esse é um... Professora, esse teste que a senhora faz aí, ó, jogador acabou, a próxima, você já está ciente que vai tomar a sanção amarela, é isso? Exatamente. Perfeito. E, professora, haja visto o tempo de jogo também, né? 41 minutos já. Exatamente. 41 minutos ele já estava tendo uma... E 1-0, né? 1-0. 1-0. Esse jogo foi um dos jogos que eu dei mais cartões amarelos. Esse jogo acho que eu tive por volta de 7 a 8 cartões amarelos. E falando, conversando, comunicando. Professora, a senhora atuou no Brasil, no profissional? Que eu não lembro. No profissional eu não cheguei a atuar. Eu iniciei no Brasil. Selection, just not a clinical finish. Da educação do pessoal em relação à senhora? Pode falar. Tá me escutando, professora? Estou. A senhora atua no futebol brasileiro. A senhora acha diferente a cadência do futebol, a educação dos atletas em relação à arbitragem? Sim, eu acho diferente. Depende muito do nível, né? Do level do jogo. Mas sim, tem diferença. Eu sinto que aqui por ter a regra, aqui o que acontece? Aqui quando existem regras, né? E as regras são cumpridas. E aqui é muito rígido as coisas. Então, se a pessoa comete qualquer tipo de infração fora daquilo, eu digo até fora do campo, ela paga por aquilo. Então, ela tem que saber muito bem o que ela está fazendo. Né? Diferente de algumas situações no Brasil. O Karen, como é a relação aí, torcida e arbitragem? Torcida é torcida, né? A gente, quando você é árbitro, eu falo que a gente tem que usar um tampão aqui, né? A gente tem que focar. Quando você está focado, você nem escuta o que a torcida está falando. Mas eu acho que a torcida no Brasil é muito mais intensa que aqui, né? É diferente, é mais intensa em questão relacionada ao respeito também, né? É dito muitas coisas que aqui não é escutado, exatamente por causa disso, porque se você comete alguma infração aqui, você vai cumprir a sua pena por aquilo, né? Professora, a senhora, como já entende bem a língua, né? A senhora fala inglês fluentemente, tenho certeza. Aí a língua dos Estados Unidos, onde a senhora, com os atletas, né? A senhora escuta muito palavrão da torcida de alguns atletas, que aqui no Brasil, meu Jesus, futebol amador nem se fala. Sim, eu escuto, mas não é tanto igual no Brasil, né? E é igual que eu falei, né? Tem punição. Então, se a pessoa ela é responsável pelo ato dela, né? Então ela vai ser punida por aquilo. Aqui realmente a pessoa paga, né? Por isso que ela não faz de novo, porque se ela fizer, ela vai ser punida. Então a punição aqui é colocada em prática. Então acho que por isso que talvez não seja tanto igual ao Brasil. Karen, sobre isso aí rapidinho, te fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, a violência contra os árbitros, ela está muito aflorada. Eu queria saber se aí aconteceu algum caso e qual foi a punição que esse agressor ao árbitro teve aí. Aqui teve algumas situações que eu já vi, mas você diz em relação qual foi a punição que chegaram a fazer com ele? Isso. Qual foi a punição que em relação ao agressor, né? No caso, é isso, em relação ao agressor, claro. Ele é punido, né? Eu já tive um jogo que o jogador ele me agrediu verbalmente, né? E ele veio para cima de mim e seguraram ele. Isso era um jogo juvenil, 16 anos, né? A categoria de 16 anos. E ele veio para tentar me agredir, só que seguraram ele e eu, né, segui com os protocolos, né, tudo direitinho. E ele foi punido
de jogar, ele ficou anos sem poder jogar futebol, pela atitude dele. A caso juvenil, né? Porque ele não chegou a me agredir, mas se caso isso acontecesse, ele poderia ser preso, sim. Aqui acontece situações, né, não tanto como no Brasil, mas se acontece, ele tem a punição, ele é preso, né? Ele vai pagar pela sentença dele, não tem um jeitinho, não tem o pagamento, ele vai ter que cumprir a sentença. Por isso que funcionam as coisas aqui. Algumas coisas em relação a isso, a punição é muito severo, né? Então, não tem um jeitinho. É o que é e vai ser. Karen, boa noite. Karen? Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo. Josimar, de Salvador, Bahia. Eu queria agradecer mais uma vez aí a Associação do Litoral por ter, mais uma vez, começado esse ano, dando essa oportunidade a cada um de nós novamente, né? Agradecer a sua participação também, a pessoa do Naildo e os colegas que estão aí presentes. Eu queria fazer algumas perguntas a você, rapidinho, ouvindo os colegas aí, pegando um pouco do gancho. Eu digo assim, a minha pergunta é a seguinte, você já falou com relação à gestual, à comunicação visual, que devemos ter a equipe de arbitragem, tanto com quem é central, com os assistentes. Né? Isso é muito importante. Eu também trabalho no centro, mas faço mais assistências em Salvador, né? Na várzea. E eu queria saber, pelos vídeos que você colocou aí, você atua tanto em jogos de masculino quanto feminino, né? E percebe-se que você tem a mesma dinâmica e controle de jogo e desenvoltura, tanto um quanto outro. Claro que cada um tem sua dificuldade, né? E eu queria saber de você, qual foi a sua maior dificuldade quando você começou? Eu acho que já fizeram essa pergunta, eu não prestei atenção. Assim que você chegou nos Estados Unidos, começou a atuar, e a sua aceitação, né? Como foi a forma de aceitação para que você começasse a atuar aí nos Estados Unidos, você sendo uma brasileira? Obrigado pela oportunidade. Josimar, de Salvador. Lucimar, isso? Josimar. Josimar. Josimar, obrigado pelas palavras. Você pode simplificar só a sua pergunta. Você gostaria de saber qual foi a minha atuação? Você pode repetir novamente essa pergunta? Vou tentar ser um pouco mais claro um pouquinho. Eu digo assim, com relação à sua aceitação da sua pessoa como árbitra aí nos Estados Unidos, já que você é brasileira, a sua maior dificuldade que você teve no começo aí e a dificuldade que você sentiu em diferentes classes, aí no caso, em jogos masculinos e femininos, que você nos seus vídeos que você colocou aí, você atua nas duas classes, no caso, tanto no jogo feminino quanto masculino. Se você sentiu dificuldade maior em um e outro, ou para você ficar tranquilo, ambos as classes de sexo, no caso? Eu falo que gênero não define qualidade, né? Então, independente de onde eu tô, para mim, feminino ou masculino, a única coisa que difere é o estilo de jogo, né? Mas eu posso dizer que acho que o jogo masculino, ele me trouxe um pouco mais de desafio, mas pelo fato de eu ser mulher, tem que provar em campo, né? Eu sempre falo que eu tenho que provar duas vezes, né? Uma, porque eu sou mulher, não gosto de dizer isso, mas é a realidade, né? Uma mulher ali em campo controlando. E segundo, porque eu sei do que eu tô fazendo, né? Então, eu tive alguns momentos, né? Inclusive esse vídeo que eu vou passar agora vai demonstrar isso, de situações de que fala, ajuda ela porque ela é mulher, né? Então, isso trouxe alguns desafios que hoje eu já sei lidar muito melhor, né? A gente vai aprendendo, ganhando experiência com isso. Mas, dos dois lados, para mim, como eu tenho também desafios nos jogos femininos, né? Mas o masculino, ele trouxe mais pelo fato disso, né? De a gente estar introduzindo a mulher nesse ambiente que, para ele, o mundo ainda era um ambiente masculino, mas que não é, né? Então, isso trouxe um pouco de desafio para mim, né, nos jogos masculinos. Eu vou mostrar o vídeo, porque a gente já estourei o tempo aqui, e o Naldo vai me matar. Então, oi?
Me permite uma pergunta, Karen? Eu gostaria muito de responder todos, mas a gente está muito perto. Eu vou só apresentar esse vídeo, eu tenho que apresentar mais uma coisinha, daí, se vocês quiserem, eu vou passar o meu contato e vocês podem me perguntar, fica à vontade, eu vou ficar feliz em responder. Porque a gente já está no tempo aqui, já estourei do tempo. Ok. Tá bom? Obrigado, Karen. Vou passar esse vídeo aqui. Y creo que va a hablar con el entrenador Junior González del Galaxy 2. Ese es mi trabajo acá. Ellos son mi equipo. Pueden ayudar cuando quieres. Tú te controles como profesional que creo que eres. ¿Ok? ¿Sí bien? Ok, ya vino entonces la señorita árbitro y debido a que no hay gente en el estadio, pudimos escuchar. Esse foi um jogo, para mim, foi um dos jogos mais difíceis assim que eu tive em relação exatamente isso, né, do coach, tudo, do técnico, e eu tive que me colocar e realmente eu usei tudo que eu podia, né, a meu favor, né, o meu controle, quando eu falo controle de corpo, né, eu usei minha linguagem corporal, o meu contato visual, né, o meu verbal, né, não sei se vocês conseguiram, eu falei em espanhol com eles, eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei para eles, mas eu falo, porque nesse momento ele fala para os meus assistentes, dá para você ajudar essa mulher? E aí meu quarto árbitro fala, olha, Karen, acho que já deu, né? Você pode vir aqui falar com ele. Ele também queria algumas situações, algumas faltas, e ele começa a chutar esse board, esse placar aqui na frente. E aí eu vou, né, em direção dele, né, para aplicar o cartão, sim. E aí eu viro para ele e falo, olha, eu estou controlando o jogo, sim, eles são meus assistentes e eles vão me ajudar quando eles perceberem quando for necessário. Nós somos uma equipe e você, como profissional que você é, eu espero que você coloque como. E aí eu apliquei o cartão para ele. Né? Então, isso é uma das coisas que eu, para finalizar, né, do controle de jogo, né? Porque a gente, contato visual, né, a forma que você vai falar, né, tudo isso influencia. Né? Então, esse era um pouquinho da mensagem que eu queria deixar para vocês. E finalizando, tinha muitas coisas que eu queria passar, mas finalizando, eu vou finalizar com esse slide aqui, que eu quero que vocês vejam. Quando a gente tem controle de jogo, né, quando eu falo em relação ao controle de jogo, eu falo de presente, passado e futuro. Né? Eu aprendi isso com uma psicóloga. Quando nós pensamos no passado, né? Onde está o nosso corpo e a nossa mente? Ele está no presente, no agora. Quando nós pensamos no futuro, o nosso corpo está no presente, no agora. Quando nós pensamos no presente, o nosso corpo está no presente, a gente está focado, a gente consegue ter controle. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa no passado, a gente tem controle do passado? Do que já passou? A gente não tem controle. A gente tem controle do futuro? A gente não tem controle do futuro. E do presente? A gente tem. Então, a gente tem que estar focado, a gente tem que estar no momento, no presente, para a gente ter o controle do jogo. Né? E para finalizar, fica essa frase: aprender com o passado, viver com o presente e sonhar com o futuro. Então, eu quero agradecer vocês e me desculpe pela longa aula, mas eu espero ter contribuído um pouquinho, né, no conhecimento de vocês, e com certeza vocês contribuíram no meu, porque ensinar é aprender, como eu disse. E desculpa eu não ter conseguido responder a todos, mas eu deixo o meu contato aqui para vocês. O meu Instagram, se vocês quiserem, vocês podem ir lá, me manda mensagem, ou o meu e-mail, eu vou passar direitinho para que eles te passem, mas fiquem à vontade, pergunte, principalmente eu sei que tem muitas perguntas sobre cultura, como lidar com situações, né, diferentes, fiquem à vontade em perguntar, eu vou ficar feliz em responder. Muito obrigada. Sensacional, peço que mantenham os microfones fechados, por gentileza.
Agora, para a gente finalizarmos o nosso bate-papo, gostaria de agradecer à professora Karen Calado por mais um momento muito importante para toda a arbitragem. A senhora não sabe como este momento foi esperado. Quando eu falei para alguns colegas que a Karen Calado estaria retornando ao projeto, alguns nos falaram: ela não vai vir, você não vai conseguir. E graças a Deus nós conseguimos, como conseguimos tantos outros. E gostaria de te agradecer em nome de toda a associação, em nome de todo o projeto, e dizer que é uma satisfação imensa tê-la com a gente hoje como nossa palestrante. Saiba que, como falou e como fala sempre a doutora Marta, as oportunidades perdidas, elas passam. Mas os que estão aqui, eles quiseram participar e aproveitaram a oportunidade. A oportunidade de poder aprender um pouco mais e colocar em prática quando estiverem atuando. É um momento que muitos querem participar e poucos têm a oportunidade. Espero que os colegas que estão no projeto possam aproveitar o máximo de todas as aulas, como eu vi hoje, em torno de 60, 65 colegas participando, que quiseram aprender em uma quarta-feira, 21 horas. Estão todos aqui em silêncio e participando de uma aula magnífica. Professora Karen, muito obrigado. E para a gente finalizar, gostaria que a senhora encerrasse este momento com uma mensagem, por favor. Tem uma frase que eles falam bastante aqui, que é do what you love what you do. Significa, faça o que você ama e ame o que você faça. Tudo que você faz com amor, você pode ter certeza que vai trazer coisas boas e vai dar certo. Então, tudo que você coloca amor e intensidade, faz aquilo com amor, não tenha dúvidas, você vai conseguir. Jamais desista do seu sonho, acredite em você, insista, persista. Você é o criador da sua história. Obrigada. Para a gente estar encerrando, gostaria que todos abrissem os seus microfones para a gente encerrar com a salva de palmas, por favor. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Parabéns.